Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre muito importante e de graça a sua participação. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui do canal, gente, e acaba esquecendo de se inscrever, tá certo? Então, reforça aí a tua inscrição, deixa essa moral, reforça aí o teu like, deixa essa moral aí também, beleza? Aqui muitos assuntos importantes, vamos falar sobre a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim. O Vasco fez uma proposta, a situação do Vasco na Copa do Brasil, situação Felipe Coutinho, Dimitri Payet, vários outros assuntos. Bom, ontem eu fiz uma live aqui no canal falando sobre a venda da SAF do Vasco. Eduardo, mas como é que está essa situação? Como é que o Vasco vai resolver essa situação envolvendo a venda da SAF do clube? Olha, ontem mais uma vez surgiu uma informação muito importante sobre a venda da SAF do Vasco. Fundo árabe quer comprar o Vasco, segundo o jornalista Jorge Nicola no seu canal. Estava acompanhando ontem todas as informações do Jorge Nicola, que é um cara correto, sim, trabalha sempre com notícias importantes, é um jornalista renomado. Então, eu como jornalista também, né, vou atrás das notícias, né? E sabemos, gente, que falar de Vasco não está fácil. Não tá lá essas coisas assim, falar de Vasco, o momento não é bom, o momento das informações também não são boas, as informações não são boas e a comunicação por conta do momento do Vasco também não está boa. Então o que acontece? Ah, Eduardo, não tem nada. Gente, tem, isso eu posso afirmar para vocês. Nós temos grandes empresas, agora apareceu um fundo árabe querendo o Vasco, né? E assim, segundo o Jorge Nicola, são pessoas do mundo do futebol, pessoas apaixonadas por futebol. E dinheiro é o que não falta para esses caras, né? Não falta para esses caras. Ah, Eduardo, vai acontecer? Não vai acontecer? Ué, iria acontecer também lá atrás com a Leila Pereira, com a Crefisa, com o José Lamáquia, né, que é o dono e vascaíno, com o Marinax também, essa novela toda, grupo italiano, grupo americano e muito mais. O que não pode deixar de acontecer dentro do nosso clube é a seguinte situação. Presta atenção. Na minha opinião, o Vasco tem que priorizar a SAF, a venda da SAF tem que continuar sendo, sim, uma prioridade no clube. Um clube que hoje, não, Eduardo, vai estar numa recuperação judicial, beleza, isso resolve bastante coisa, sim, mas não é a solução dos problemas do Vasco. O Vasco tem que correr atrás de uma grande empresa, vender esse futebol, né? Entregar, assim como o Botafogo fez, repetindo aqui, usando sempre o Botafogo, sim, como exemplo, que é um exemplo que deu certo, entregar o futebol para que essa grande empresa possa trabalhar dentro do futebol do Vasco, o Vasco saindo do associativo e virando literalmente SAF. Né? Não adianta ficar com esse mar de que o associativo vai dar certo, o associativo já não dá certo, né, há 30 anos, com pessoas ali brigando internamente dentro do clube. Eu não sei que coisa é essa que o Vasco tem, que as pessoas querem ver o Vasco mal o tempo inteiro. Então, já que hoje nós temos mais uma informação importante de um fundo árabe de pessoas bilionárias, trilionárias, né, interessadas na compra da SAF do Vasco, por isso que eu falei na live de ontem, precisamos de um profissional full time para fazer tal coisa, trabalhando pro Vasco, profissional competente, que entenda de Vasco, que entenda da marca Vasco da Gama. E aqui não precisa ser vascaíno, não, precisa ser profissional. Precisa ser um profissional gabaritado para estar à frente conduzindo essa situação. Hoje, dentro do clube, eu entendo que não temos pessoas capacitadas para fazer tal coisa. Né? Ah, entendo de Vasco, tá? Entende de Vasco, mas entende de negócio? Entende de negociação? Desse nível? Dentro desse nível? Nesse nicho? Então, se apresentem para a torcida, por gentileza. Porque até o momento, o Vasco continua mais do mesmo. E aqui eu digo isso com um aperto no coração, porque adoro o Pedrinho e outras pessoas dentro do clube, mas o Vasco não evoluiu, o Vasco involuiu, tá? E as coisas realmente estão apertando dentro do Vasco cada vez mais, a cada dia que passa. Então, realmente, que a SAF seja uma prioridade. Mudando de assunto, entrando no assunto Dimitri Payet.
né, o que seria para o Vasco uma economia hoje de 1,5 milhão por mês. Acho que não vale a pena o Vasco tentar a renovação do Payet nem por 100 mil reais por mês de salário. Tá? O Payet deu o que tinha que dar, somos gratos, foi uma tentativa, é claro que a torcida, né, criou uma expectativa muito grande em cima da vinda do Payet para o Vasco, que acabou não funcionando, não deu certo, entrou em polêmica aí nos últimos dias, não foi legal e não entregou em campo um camisa 10 que não foi um camisa 10, tá certo? Então, o Vasco está tentando adiantar a rescisão de contrato do Payet para, de repente, estar economizando aí uma grana, né, com situação a Dimitri Payet, tá certo? Então, vamos aguardar a cena nos próximos capítulos. Certo é, Payet não vai continuar no Vasco, a demissão do Payet está na mesa e é demissão porque o Vasco quer sim a rescisão de contrato. Então, é demissão, tá? Ah, terminou o contrato, aí é uma outra história, mas nesse momento a situação Dimitri Payet e Vasco é demissão no Vasco, beleza? Deixando isso bem claro aqui para vocês. Sobre Felipe Coutinho, o empresário do jogador está na Inglaterra para negociar, né, a rescisão dele com o Aston Villa. E o Vasco tem interesse, sim, na permanência do Coutinho. Gente, o Coutinho é um grande jogador. Vou defender isso sempre aqui. O que acontece é que o Vasco não está ajustado. Não digo que o Vasco tem o pior time do mundo, não, jamais faria isso. Eu acho que não. Eu acho que o Vasco vai oscilar com o Fernando Diniz, mas o Vasco vai, em algum momento, entrar nos eixos. E não adianta você pegar um craque e jogar fora, né? O Coutinho, desculpa, é um jogador de 32 anos só, que tem muita bola para entregar, é um craque de bola, né? Então, o Vasco tem interesse na renovação de contrato do Coutinho, o Coutinho quer continuar no Vasco, e o empresário do atleta está na Inglaterra tentando aí essa situação, né, da renovação de contrato com o jogador. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Eu acho que o Coutinho não tem que sair, não. Eu acho que o Coutinho tem que continuar. A situação do Vasco é outra. Quem dera fosse só o Coutinho. Né? Ah, o Coutinho precisa entrar em forma. Ah, o Coutinho precisa entregar mais. Será que o problema do Vasco é só Felipe Coutinho? Eu acho que não. Eu acho que ele tem que continuar porque é um grande jogador. Mas, de qualquer forma, respeito a sua opinião. Deixe sua opinião aqui nos comentários, tá? Sobre Léo Jardim. Representantes do goleiro, né, recusaram a última oferta do Vasco, que foi de 900 mil reais por mês, mais metas, tá? Podendo chegar a 1,5 milhão de reais, tá? Um salário para o goleiro Léo Jardim, que seria o maior salário de um goleiro no futebol brasileiro, tá? Deixando isso bem claro, tá? O maior salário de um goleiro no futebol brasileiro seria do Léo Jardim do Vasco. Os empresários do Léo Jardim fizeram uma contraproposta para o Vasco, pedindo 1 milhão de reais de salário, mais as metas, podendo chegar a 2 milhões de reais por mês. Tá deixando, olha só a informação, tá? Ou seja, então, o Léo Jardim, com 1,5 milhão de salário, mais as metas, o salário do Léo Jardim pode chegar, sim, a 2 milhões de reais por mês. Então, deixando isso bem claro para você aqui, porque seria, sim, o maior salário de um goleiro no futebol brasileiro seria, repetindo aqui, o do goleiro Léo Jardim. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Não tem nada definido. Existe, sim, uma cláusula, né, uma renovação automática. Se o Léo Jardim agarrar 50% dos jogos agora em 2025, uma renovação automática até o final de 2026. Então vamos aguardar. Eu acho que o Léo Jardim vai bater essa meta com muita facilidade, porque é um goleiro que não se machuca, é um grande goleiro, que entrega demais, enfim. E o Vasco quer uma renovação de contrato com ele até 2030, o que seria muito legal, justo, né, para um grande goleiro como o Léo Jardim. Tá? Então, uma informação muito importante e contundente aqui. Gente, eu quero falar de Copa do Brasil, né, aqui também, já mudando, tentando fazer um vídeo mais dinâmico para vocês aqui. Gente, tem muita gente assistindo os vídeos aqui e acaba esquecendo de se inscrever, né? Então, reforça aí a tua inscrição, reforça aí o teu like, que é sempre muito importante. Já já eu vou falar da campanha do canal. Antes de pular para falar do próximo assunto aqui, da Copa do Brasil, e um outro assunto importante aqui também, sobre o próximo jogo do Vasco Campeonato Brasileiro, eu quero falar da campanha aqui do canal. Gente, olha só, o canal está passando nesse momento por um momento de reconstrução, ou seja, recomeço. Algumas coisas importantes estão acontecendo, até na vida pessoal do Ferrari aqui. Então, eu tenho aqui também, nesse momento, o canal está sem patrocínio, deixando claro aqui mais uma vez, tá? E assim, eu estou fazendo uma campanha do Pix aqui do canal, tá? Para quem possa aí contribuir, a galera sempre está, enfim, contribuindo aqui com o canal Vasco Connection. É esse Pix que está passando aqui embaixo para você, é e-mail aqui do canal, é eduvasco199798
vascoconnection@gmail.com. Não importa o valor, você vai estar contribuindo e ajudando demais na campanha, repetindo aqui, do canal Vasco Connection. Mais uma vez estarei sorteando camisas para a galera, né, que está ajudando e tudo mais aqui no privado do canal Vasco Connection. Então, assim, caso você queira, caso você possa, repetindo, não tem valor, não tem nenhum grande empresário aqui tomando conta do canal Vasco Connection, nem do Eduardo Ferrari aqui, e é um mês com muitas novidades, Eduardo Ferrari nos estádios e tudo mais, então precisando demais da sua ajuda, da sua contribuição, tá certo? Repetindo aqui, o Pix do canal é eduvasco 199798@gmail.com. Gente, e que Deus possa abençoar 10 vezes mais a vida de todos vocês que acabam ajudando aqui, tirando o tempinho realmente para ajudar o Eduardo Ferrari no canal Vasco Connection. Gente, mudando agora o assunto, eu quero falar da Copa do Brasil, que o Vasco fará o primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil contra o CSA fora de casa e decidirá a vaga em São Januário, que é muito bom para o Vasco. O Vasco vai decidir em casa contra o CSA, então o Vasco tem muitas condições de avançar para as quartas de finais. Não estou aqui contando, né, com ovo dentro da galinha, vou usar um termo diferente, mas é o CSA, com todo respeito ao CSA, mas o Vasco precisa atropelar e, se possível, decidir, né, a vaga já no primeiro jogo. Então, que o Vasco possa realmente resolver esse jogo, essa decisão, na verdade, contra a equipe do CSA, já, enfim, no primeiro jogo das oitavas de finais. Sobre Campeonato Brasileiro, deixa eu puxar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, gente, porque o Vasco está ali numa situação difícil, né? O Vasco está lá na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro com... Essa tabela tá... Deixa eu ver se essa tabela aqui está realmente atualizada, porque, se eu não me engano, o Vasco hoje tem 10 pontos no Campeonato Brasileiro, é o 15º colocado, e o Fortaleza, que é o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, também tem 10 pontos. Ou seja, o Vasco precisa acordar e correr contra o tempo, né, para vencer os próximos jogos e sair, né, dessa situação difícil. O Vasco, semana passada, perdeu por RB Bragantino, dentro de São Januário. Né? Isso é grave demais. Né? As próximas partidas do Vasco, tá? O próximo jogo do Vasco, né, deixa eu ver aqui, contra... Deixa eu puxar aqui para vocês, porque o negócio está de verdade. Quinta-feira agora contra o São Paulo. Quinta-feira agora no Morumbi contra o São Paulo. Um adversário muito complicado, muito difícil. E se o Vasco não vencer o jogo, entra na zona de rebaixamento. Gente, vê lá o que vocês estão arrumando, hein? O negócio está sério. Não estou dizendo que as pessoas estão brincando com o Vasco. Não é sobre isso. Estou falando da seriedade. Não está legal para o Vasco. Tá certo? Então é isso, eu volto a qualquer momento, volto com muitas notícias e informações do Vasco, um Vasco, repetindo aqui, que enfrenta o São Paulo na quinta-feira, no Morumbi, num jogo muito difícil, um Vasco quase, mais uma vez, na zona de rebaixamento, tá beleza, gente? Hoje teremos live aqui no canal Vasco Connection, mais tarde, o último vídeo da noite, estarei viajando, não para o jogo contra o São Paulo, mas para os próximos jogos, tá? Estarei cobrindo o Vasco em loco, né, sempre com muitas informações, muitas situações importantes do nosso clube, beleza? Então fica atento aí, fica ligado, compartilha mais uma vez aí o canal. E hoje ainda o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi, um grande amigo, um grande parceiro, vai trazer para a gente aqui um comentário importante sobre a situação do Vasco. Ontem à noite o Wellington Campos entrou em contato comigo para conversar sobre algumas situações, eu precisei apurar algumas questões também com o Wellington. O Wellington é um paizão para mim, como vocês sabem, então... Hoje o Wellington Campos com uma participação muito especial aqui. Na próxima semana, Heraldo Leite, né, que é o meu patrão lá na Sérgio, também aqui no canal. Então fica atento aí, muitas pessoas especiais participando aqui com o Eduardo Ferrari do canal, beleza? Então fica atento aí, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça o teu like e aproveita para compartilhar também. Valeu, um beijo e saudações vascaínas.